As tensões entre o Supremo Tribunal Federal brasileiro e autoridades ligadas ao governo dos Estados Unidos ganharam um novo capítulo após declarações contundentes de Jason Miller, conselheiro próximo de Donald Trump. O caso, que envolve o ministro Alexandre de Moraes e o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, passou a ocupar espaço central nas discussões políticas e diplomáticas entre Brasília e Washington. A controvérsia começou quando Miller publicou uma mensagem nas redes sociais afirmando que Alexandre de Moraes deveria estar preso, acusando o ministro de perseguição política e de abuso de autoridade. A publicação, feita em resposta a uma postagem de Eduardo Bolsonaro, trouxe de volta à cena o debate sobre a prisão e o processo de investigação de Felipe Martins, figura próxima ao ex-presidente. O episódio rapidamente ultrapassou as fronteiras brasileiras e se tornou um tema de repercussão internacional. Segundo relatos, Eduardo Bolsonaro compartilhou um vídeo em que defende Felipe Martins e questiona as decisões judiciais que levaram à sua detenção. Ele afirmou que o ex-assessor foi preso por uma viagem que nunca realizou e acusado de participar de uma reunião inexistente. Na mensagem, o deputado afirmou que o ministro Alexandre de Moraes estaria conduzindo um processo baseado em provas inconsistentes, algo que, na visão dele, demonstra uma tentativa deliberada de conectar Bolsonaro a supostos atos golpistas. Vídeo viralizou nas redes sociais e reacendeu discussões antigas sobre a conduta do Supremo em casos ligados à oposição ao atual governo. Eduardo destacou que documentos oficiais da imigração americana, o CBP, confirmam que Felipe Martins não entrou nos Estados Unidos na data mencionada pela acusação. Essa informação, segundo o deputado, derruba a principal narrativa usada para justificar a prisão preventiva do ex-assessor. A defesa de Felipe Martins, apoiada por juristas e parlamentares, sustenta que houve inserção indevida de dados no sistema americano, o que teria gerado uma falsa impressão de deslocamento internacional. Para os advogados, isso configura uma fraude processual e deveria levar à imediata anulação das medidas restritivas. Martins permanece sob monitoramento eletrônico e é obrigado a se apresentar regularmente às autoridades, enquanto aguarda o desfecho do caso. Do outro lado, fontes próximas ao Supremo alegam que as acusações são infundadas e fazem parte de uma estratégia política para desacreditar as instituições. Segundo essas fontes, a atuação do ministro Alexandre de Moraes segue estritamente dentro dos limites legais e busca preservar a ordem democrática diante de ameaças reais à estabilidade institucional. Nos Estados Unidos, o caso começou a chamar a atenção de comentaristas e analistas ligados à ala conservadora. Jason Miller, conhecido por seu discurso combativo, utilizou seu perfil público para atacar o ministro brasileiro e prometer empenho em expor o caso internacionalmente. Ele afirmou que não descansará até que o responsável pelas supostas injustiças seja punido. As declarações foram replicadas por veículos de mídia alternativos e influenciadores políticos que simpatizam com o movimento de apoio a Bolsonaro. Enquanto isso, jornalistas que acompanham o processo alertam para o surgimento de uma nova narrativa, sendo plantada em determinados setores da imprensa. Essa narrativa tentaria justificar a confusão documental alegando um erro de procedimento diplomático durante o governo anterior, que teria incluído o nome de Felipe Martins em um manifesto de voo enviado aos Estados Unidos. No entanto, investigações independentes mostraram inconsistências nessa versão, como o uso de endereços eletrônicos não oficiais e passaportes cancelados muito antes do suposto embarque. Esses detalhes reforçaram a percepção de que houve manipulação intencional de informações sensíveis. A jornalista que acompanha o caso afirmou ter obtido acesso direto a documentos e comunicações internas, comprovando que os registros de viagem só apareceram nos sistemas americanos quase 2 anos após a data mencionada na acusação. Para ela, essa discrepância temporal é uma prova de que alguém tentou alterar dados oficiais para sustentar uma narrativa política. Fontes próximas à defesa confirmam que o caso despertou preocupação em órgãos americanos. O próprio CBP teria divulgado uma nota oficial
reconhecendo a ausência de registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos, algo considerado inédito. O comunicado mencionaria inclusive o nome de Alexandre de Moraes, gesto visto como um marco, já que raramente autoridades estrangeiras citam diretamente magistrados de outros países em notas públicas. A inclusão do nome do ministro brasileiro na declaração americana gerou surpresa e especulações sobre uma possível pressão internacional por transparência. Analistas políticos apontam que o episódio pode se transformar em uma crise diplomática, caso novas evidências venham à tona. A narrativa de que o sistema judiciário brasileiro estaria sob influência política começou a ecoar em círculos diplomáticos, ampliando a tensão entre as duas nações. Ao mesmo tempo, aliados de Moraes e membros do governo defenderam a independência do Supremo, afirmando que qualquer tentativa de interferência estrangeira representa uma ameaça à soberania nacional. Eles destacaram que a cooperação internacional em investigações deve seguir protocolos jurídicos e diplomáticos específicos e não ser conduzida por meio de declarações em redes sociais ou pressões externas. Enquanto o embate se intensifica, Felipe Martins continua sob restrições e afirma manter a esperança de que a verdade prevalecerá. Seus advogados reforçam que ele recusou todas as tentativas de acordo que envolviam delação premiada, alegando não haver fatos a relatar. Essa postura tem sido interpretada por seus apoiadores como prova de caráter, enquanto críticos afirmam que se trata apenas de uma estratégia de vitimização. Nos bastidores, há indícios de que as investigações continuam em andamento tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Autoridades americanas estariam apurando de forma discreta a origem das inserções irregulares no sistema de imigração, evitando divulgar informações que possam comprometer a cooperação bilateral. Fontes próximas ao caso mencionam interferências de interesses diversos, incluindo grupos políticos, diplomáticos e até setores da imprensa. O cenário é de incerteza. De um lado, cresce a pressão internacional por explicações sobre o suposto uso indevido de dados e o tratamento dado a figuras públicas no Brasil. De outro, o Supremo tenta reforçar sua imagem institucional e evitar que o episódio seja explorado politicamente. A situação se torna ainda mais delicada diante da polarização crescente que domina o ambiente político brasileiro. Comentadores internacionais observam que o caso transcende a figura de Felipe Martins e se tornou um símbolo da disputa por narrativas entre diferentes esferas de poder. Para alguns analistas, o envolvimento de nomes como Donald Trump e Eduardo Bolsonaro transforma o episódio em uma peça de um jogo geopolítico mais amplo, que coloca em xeque os limites entre soberania judicial e influência externa. Em programas de debate político, jornalistas e juristas discutem as implicações do episódio para a imagem do Brasil no exterior. Há quem veja a controvérsia como um reflexo da fragilidade institucional diante de crises internas, e há também quem enxergue uma tentativa de desestabilizar o sistema de justiça através de campanhas de desinformação. Enquanto o tempo passa, cresce a expectativa em torno dos próximos passos. O pronunciamento de novas autoridades americanas sobre o tema é aguardado, assim como a possível manifestação oficial do Itamaraty. O caso, que começou como uma disputa jurídica em torno de um ex-assessor, transformou-se em um teste de resistência para as instituições brasileiras e em um espelho da complexa relação entre poder, justiça e diplomacia. Para especialistas, independentemente do desfecho, o episódio deixa uma marca profunda na percepção pública sobre o equilíbrio entre os poderes. Ele revela o quanto o ambiente político está sensível à influência de declarações vindas do exterior e o quanto a opinião pública se tornou parte ativa na formação de julgamentos sobre casos judiciais. O que começou como uma postagem nas redes sociais agora desafia os limites da diplomacia e reacende a discussão sobre até que ponto decisões internas podem ser questionadas em arenas internacionais. A crise, que já atravessa fronteiras, evidencia como a interconexão entre política, mídia e justiça molda os rumos das democracias contemporâneas. Em meio a declarações inflamadas, notas oficiais e acusações cruzadas, o caso de Felipe Martins
se consolida como um divisor de águas no debate sobre transparência e responsabilidade institucional. Resta saber se a luz lançada sobre o episódio resultará em reformas, responsabilizações ou apenas em mais um capítulo de tensão entre o poder nacional e as vozes que ecoam além das fronteiras.